tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos iniciar um novo formato aqui no nosso canal. Todas as vezes que formos tratar sobre um determinado tema, vamos fazer sempre 2 vídeos. Um para uma conversa pedagógica, para uma conversa entre colegas, para que a gente possa pensar e repensar formas de trabalhar determinados temas com as crianças. E um outro vídeo específico para as crianças pequenas, ou seja, as crianças lá da educação infantil. E aí, vamos trazer propostas, mesmo que de forma virtual, através do ensino remoto, para ampliar o repertório cultural, social, visual, todas as formas possíveis que nós podemos ampliar o desenvolvimento e o conhecimento das crianças. Desta maneira, vamos realizar um trabalho para repensar as nossas práticas. E vamos iniciar hoje com o Dia do Índio. Vamos conversar um pouco sobre esse tema? O que trabalhar e como pensar o Dia do Índio na educação infantil? Vamos lá? Mesmo nesse período remoto, onde nós estamos enviando atividades às crianças, é mais do que urgente pensarmos em formas de fazer isso diferentes, inovadoras, repensar sobre as próprias práticas e também no que é oferecido às crianças. Por exemplo, imagens estereotipadas de índios com cocares, com outros materiais, com pinturas, que muitas vezes trazem uma ideia do índio fantasiosa, ou seja, trazem uma ideia de um índio enquanto fantasia. E não o índio, o povo indígena, de verdade, as diferenças culturais, as diferenças de etnias dos povos indígenas, a intenção de cada elemento, como por exemplo, a pintura corporal, as vestimentas, as penas, os objetos, os acessórios, a própria arte. Então, acredito que seja um momento para pensarmos um pouco sobre atividades que muitas vezes são dadas como prontas, vão trabalhar outras questões, e não a cultura indígena em si. Ou então, que vão frisar ideias que podem ser reducionistas, ou seja, ideias de um povo indígena marcado e estereotipado. Aquele índiozinho que nós, adultos, víamos lá nos livros didáticos e materiais escolares, ainda são utilizados nas escolas. E é preciso que a gente pense um pouco sobre isso. Afinal de contas, estamos falando de diversidade cultural, estamos falando de diversidade humana. E aí? Mas então, como pensar? Bom, eu sempre digo que a gente não fica com as crianças pequenas somente numa folha A4. Claro que há momentos em que isso vai acontecer. Porém, principalmente agora, nesse período tão complicado que estamos vivendo, como pensar em práticas para falarmos sobre a cultura indígena, para falarmos sobre os índios? Uma das ideias que eu coloco aqui é que a gente utilize tintas naturais. E aí nós podemos ampliar de diferentes formas a prática com as crianças. Por exemplo, podemos fazer tintas naturais junto com as crianças. E assim podemos explicar a elas o quanto os índios utilizam e também respeitam os recursos naturais, ou seja, eles utilizam da natureza, mas eles também a protegem e cuidam dela. Algumas ideias para pensar nas tintas naturais seria com beterraba, com açafrão, coloral. São elementos fáceis que nós encontramos nos mercados com preço muito acessível ou então as próprias famílias já têm em casa. Que tal pegarmos a beterraba e colocarmos um pouquinho de água? Ela vai soltando toda aquela pigmentação e a gente pode desenvolver atividades a partir disso, de forma natural. Então, podemos pensar em reproduzir isso em papel, reproduzir isso em papelão e deixar com que a criança crie a partir do repertório que nós vamos apresentar. Ou seja, deixar com que a criança use a imaginação após a nossa conversa sobre a cultura indígena e a sua diversidade, para que elas produzam os próprios desenhos, as próprias pinturas, que seja dada voz a elas nesse momento. E podemos oferecer esses materiais naturais para que elas possam se expressar. Uma outra ideia também muito interessante
é que a gente utilize essas tintas naturais também no próprio corpo. As crianças podem se pintar, por exemplo, com a tinta de beterraba na frente do espelho e criar, assim como os índios, uma identidade para sua pintura facial ou para sua pintura corporal. Deixar com que elas explorem esse elemento no próprio corpo. Posso garantir que é uma experiência riquíssima para as crianças pequenas e que vai valer muito a pena. Os índios têm diferentes pinturas corporais e faciais para distinguir ou para trazer outras questões dos valores de suas culturas. Seria muito interessante que elas produzissem a sua própria linguagem corporal, a sua própria pintura corporal. E quem sabe com a participação da família, e aquela família vai ter uma pintura corporal específica, assim como os índios também podem apresentar essa relação do corpo, da pintura, da família, da tribo e assim por diante. Vamos pensar um pouco sobre isso? Uma outra ideia muito interessante que poderíamos pensar para isso é a confecção de bonecos com gravetos, ou até mesmo com as espigas de milho. Pegar os gravetos e montar pequenas estruturas corporais seria muito interessante para que as crianças vivenciassem isso na prática e também entendessem que a partir desses elementos naturais elas podem produzir e construir a sua própria brincadeira. Ao pensar em outras linguagens, nós também podemos utilizar a música através da percussão corporal ou também através de confecção de um instrumento muito fácil e que podemos falar de várias formas de música indígena, que é o simples chocalho, com diferentes grãos e diferentes potes e garrafas de plástico, por exemplo. Nós podemos realizar uma atividade muito divertida com as crianças e assim trabalhar a percepção sonora, também trabalhar o ritmo, as diferentes formas de produzir o ritmo a partir das batidas fortes, fracas e o chacoalhar do chocalho. É uma experiência riquíssima que também vai contribuir muito para o desenvolvimento da criança. E a própria massinha, que pode ser feita em casa, com água, farinha, um pouquinho de sal. Não precisa ser a massinha comprada, pelo contrário, nós podemos utilizar a massinha caseira, que eu vou deixar a receita aqui na descrição do vídeo, para que a gente possa manusear. E se tivermos a oportunidade, então, de manusear a argila, o próprio barro, também seria uma experiência fantástica. Deixar com que a criança realize as atividades com o corpo todo, com a própria fala, a própria forma de se expressar. Trazer repertório para isso, mas também deixar com que ela produza a partir daquilo que ela vivenciou, do que ela entendeu, aprendeu e do que foi significativo para ela em todo esse processo. Essas são algumas ideias de atividades que nós podemos desenvolver com as crianças pequenas para pensar o Dia do Índio fora da caixinha, para pensar o Dia do Índio de uma forma diferente e aí também trazer a importância da diferença cultural e do respeito que precisamos ter e também frisar claramente que o índio não é só aquela imagem que fica sem roupa, com um pequeno tecido e penas na cabeça. O índio também pode ser alguém muito importante, que está muito relacionado com as outras pessoas, outros índios, outras tribos, outras pessoas que não sejam os índios da sua cultura indígena. E também entender que existem índios que moram na cidade, nos sítios, nas florestas, que ocupam o país todo, várias regiões do país e que vivem de diferentes formas. Vivem em casas também, e não só em ocas, que vivem em prédios, que vivem em outros espaços. Cada elemento da cultura indígena tem um significado, não é decorativo, não é fantasia, pelo contrário, tem muita simbologia e faz parte de uma cultura que nós precisamos conhecer, porque faz parte da nossa história, do nosso país e que muitas vezes foi negligenciada pela história, pelos livros e nós, professores, educadores, temos essa missão de ampliar esse olhar
para a história e para a cultura brasileira e trazer a cultura indígena como algo enriquecedor, como algo que realmente pode ser transformador. Trazer essas informações para as crianças pequenas também é ampliar o seu repertório cultural e trazer isso de uma forma muito natural, ou seja, os índios fazem parte de nós. Falamos palavras de origem indígena, comemos alimentos que vieram da cultura indígena, eles precisam estar presentes. E digo mais, não só no Dia do Índio, mas todos os dias, quando formos tratar sobre diversidade, sobre diferenças, sobre igualdade, equidade, enfim. Os povos indígenas, a cultura indígena precisa estar presente sempre nas nossas falas, nas nossas ações, em projetos pedagógicos e não somente numa data intitulada comemorativa. E aí, quando pensamos nessa data comemorativa, também deixo uma questão a vocês, professores e professoras. Comemorar o quê? Por quê? E como? Com informação, com conhecimento e pensando também em atividades de qualidade para as crianças. Eu espero ter colaborado de alguma forma e vamos fazer agora um vídeo específico para as crianças, tratando sobre algumas dessas práticas que eu mostrei aqui para vocês. Eu espero que tenha valido a pena assistir esse vídeo até aqui. Um forte abraço!